tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso preparatório para o Enem. Hoje nós estamos com a nossa quinta aula de Introdução à Química, e uma aula toda especial, uma aula num novo formato feito especialmente para você. Não se esqueça, além de deixar a Química sua amiga, sua aliada na preparação para o Enem, isso tudo aqui é feito por você, beleza? A aula hoje, já estou adiantando, tá, galerinha? A aula hoje é um pouquinho longa. Hoje nós vamos trabalhar com os métodos de separação de misturas. Hoje nós vamos dar um ponto final à introdução à química. E esse ponto final tem que ser com chave de ouro, onde a gente vai trabalhar quais são as maneiras de separar misturas. Beleza? Turminha, presta atenção, vai anotando tudo bem bonitinho, porque a aula é cheia de slide e os slides estão massa. Tranquilo? Galerinha, primeira coisa, nós vamos estudar hoje exatamente 11 métodos para separar as misturas heterogêneas. Hoje eu só vou falar de misturas heterogêneas. Aí você pergunta assim para mim, poxa Flávio, e os métodos de separação de misturas heterogêneas são diferentes dos métodos de separação de misturas homogêneas? Sim. Turma, separar misturas heterogêneas é muito mais fácil do que separar misturas homogêneas. Nós separamos misturas heterogêneas através de métodos mecânicos de separação. Nós separamos misturas homogêneas através de métodos físicos. Não se esquece, é muito mais fácil separar uma mistura heterogênea do que uma mistura homogênea. Tranquilo? Como eu falei, a aula é um pouquinho longa, então a gente tem que correr, tem que deixar de blá 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 para a gente ser o mais eficiente possível. Beleza? Primeiro método. O primeiro método que a gente vai trabalhar é a catação. Aí tem uma segunda coisa que eu quero que você fique super atento. Tá vendo que eu coloquei do lado de catação S mais S? Esse S mais S é para dizer para você o estado físico dos componentes dessa mistura. E é exatamente isso que você vai fazer. Turminha, me escuta. A primeira coisa que você vai fazer quando você pegar uma questão de método de separação de misturas e cai, o ano passado caiu no Enem e cai, é você classificar a mistura em homogênea ou heterogênea. Beleza? É a primeira coisa. Tranquilo? A segunda coisa é você ver o estado físico dos componentes. Se os componentes estiverem no estado sólido, aí a catação é o método que nós podemos utilizar. E o que é a catação? Lê aqui para mim. Processo bastante rudimentar. É empregado quando os componentes são partículas bem distintas, que podem ser separadas com as mãos ou com pinças. Usado, por exemplo, na escolha do feijão. Trouxe aqui duas figurinhas para que você pudesse ver essa questão da catação. Turma, nós fazemos catação todo dia. Todo dia eu vejo meus alunos em sala de aula fazendo catação. Quando você separa os seus estabilos, né? Quando você separa os seus estabilos pela cor, quando você separa as suas canetas de anotação por marca, por cor, por tamanho, quando você vai arrumar seu quarto, quando você vai arrumar seu guarda-roupa, você separa as roupas, né? Por cor, por tamanho, não é? Você está separando tudo isso por catação. Catação é um método bastante rudimentar. Aí você fala assim, mas Flávio, qual é o critério que a gente usa para catação? Simples. A catação nós utilizamos o quê? Tamanho, cor, textura, tá? Volume. Esses são os métodos, esses são os parâmetros que nós temos para utilizar a catação. Beleza? Então, catação, primeiro método de separação de misturas heterogêneas, não se esquece, sólido mais sólido. O segundo método que a gente vai trabalhar é a ventilação. Repara que novamente eu coloquei sólido mais sólido. Ou seja, a ventilação também é um método, pessoal, utilizado para separar misturas heterogêneas formadas por dois ou mais sólidos. Vamos ler comigo. Processo empregado quando os componentes têm diferentes densidades. Uma corrente de ar arrasta o componente menos denso. É usado, por exemplo, no beneficiamento de cereais para separar as cascas.
Olha a figura que eu trouxe para que você possa entender. O que acontece? Você tem lá uma mistura, e nessa mistura você tem dois componentes sólidos. Esses sólidos, eles apresentam densidades bem distintas. Um sólido é muito denso e o outro sólido é pouco denso. O que o agricultor, por exemplo, ele faz? Ele joga para cima essa mistura e nessa mistura o que acontece? O sólido mais denso desce e o sólido menos denso é arrastado por uma corrente de ar. Escuta o nome desse método de separação: ventilação. Então nós utilizamos o vento, nós utilizamos uma corrente de ar para separar os componentes dessa mistura. Beleza? Vamos para o nosso terceiro método de separação de misturas. Nosso terceiro método é a levigação. Novamente, um método de separação de misturas heterogêneas formadas por sólido mais sólido. Preste atenção no que eu vou ler. Processo empregado quando os componentes têm diferentes densidades. Uma corrente de água arrasta o componente menos denso. É usado, por exemplo, nos garimpos para lavar o cascalho. Cuidado para você não confundir levigação com ventilação. Ventilação, nós utilizamos uma corrente de ar, o vento, ventilação. Levigação, nós vamos separar os componentes de uma mistura heterogênea formada por dois sólidos de densidades diferentes, só que nós vamos utilizar uma corrente de água. Olha só o que vai acontecer. Aqui eu tenho a figura de uma bateia. A bateia é um aparelho, é um equipamento muito utilizado pelos garimpeiros. Tá? O que acontece? O garimpeiro ele fica mexendo com a bateia e o sólido menos denso da mistura, ele é arrastado. Dá para ver nessas duas figuras que é arrastado por uma o quê? Por uma corrente de água. O sólido mais denso vai para onde? Vai para o fundo da bateia. Beleza? Então, vamos lá. Nós já trabalhamos 3 métodos de separação. Quais foram eles? Fala aí para mim. Catação, ventilação, levigação. Muito bem. Bora para o quarto, galerinha. Quarto método de separação é a separação magnética. Olha, o nome já está dizendo separação magnética. Tem alguma coisa com magnetismo, tem alguma coisa com ímã. Separação magnética também é um método de separação de misturas heterogêneas formadas por dois sólidos. Agora presta atenção. Processo empregado quando um dos componentes pode ser atraído por um ímã. Tá? Quem são esses componentes que podem ser atraídos por um ímã? Um material composto por ferro, níquel ou cobalto. É usado, por exemplo, na separação do ferro do enxofre. É um exemplo clássico e a figura que eu trouxe foi uma figura bem clássica. Você tem o enxofre, que é esse pó amarelinho, e você tem as limalhas de ferro. Veja que a limalha de ferro é atraída para o ímã, enquanto que o enxofre não. Beleza? Aqui novamente a gente tem um outro exemplo desse tipo de separação. Beleza? Quinto método de separação. Vamos lá, galerinha. É a peneiração ou tamisação. Peneiração, método de separação, sólido mais sólido. Beleza? Processo rudimentar, empregado quando os componentes da mistura têm tamanhos diferentes. É usado, por exemplo, na separação da areia grossa da areia fina dos pedregulhos. Tá? Muito utilizado aonde? Na construção civil. Não sei se vocês sabem, mas eu moro em Recife, Pernambuco. Tá? E aqui em Recife a gente gosta de uma coisa chamada tapioca. Tá? E quando a gente vai preparar a tapioca para o café da manhã, a gente peneira a massa da tapioca. Eu faço peneiração todo dia na minha casa. Todo dia eu faço peneiração. Beleza? Vamos para o nosso sexto método de separação, galera, que é a dissolução fracionada. Presta atenção que a gente vai começar a entrar em alguns métodos que a gente tem que ter muita atenção. Dissolução fracionada também é um método de separação sólido-sólido. Preste atenção. Processo empregado quando um dos componentes é solúvel em determinado líquido. Deixa eu mostrar para você aqui. Turma,
Eu tenho uma mistura de areia mais sal, beleza? Preste atenção. É uma mistura heterogênea formada por dois sólidos. Eu não vou utilizar a catação, pessoal, para separar a areia do sal. É muito difícil. Eu não vou jogar essa mistura para cima para tentar fazer com que o vento separe a areia do sal. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou utilizar um líquido, por isso que é dissolução fracionada. Eu vou utilizar um líquido que dissolva um dos componentes. Olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar água aí dentro. Olha só o que acontece. A água vai dissolver o sal e a água não vai dissolver a areia. Então eu separei o sal da areia. Posteriormente eu vou utilizar um método para separar a areia dessa água. Esse método que nós vamos utilizar, qual vai ser? A filtração. Que a gente vai falar dele mais na frente. Mas eu quero que você entenda e aprenda a dissolução fracionada. Dissolução fracionada, mistura heterogênea formada por dois sólidos. Como é que é basicamente o que vai acontecer? Eu vou pegar, pessoal, eu vou pegar um líquido que dissolva um desses sólidos. Vou utilizar esse líquido para dissolver esse sólido e separar esse sólido do outro sólido. Tranquilo? Beleza? Sétimo método de separação é a sedimentação fracionada. Vamos dar uma olhadinha nesse método aí. Olha só. A sedimentação fracionada é um processo utilizado para separar misturas cujos componentes possuem densidades muito diferentes. Assim, um líquido que não dissolva qualquer dos componentes e possua densidade intermediária em relação a eles é adicionado à mistura, fazendo com que o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente, enquanto que o componente menos denso flutue. Por exemplo, eu tenho uma mistura de areia mais serragem. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, o que é serragem? Gente, serragem é pó de madeira. Eu tenho areia mais serragem. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar água. A água é um líquido que não dissolve a areia. A água é um líquido que não dissolve o pó de madeira. Mas a água consegue separar a areia do pó de madeira. Por quê? A areia é mais densa do que a água. Então ela o quê? Se deposita no fundo. O pó de areia é menos denso do que a água. Então ele flutua. Beleza? Então você separou o pó de areia, que é a serragem, da areia. Tranquilo? Você pode estar perguntando assim para mim, Flávio, esse método de separação também pode ser chamado de flutuação, né? Pode. Esse método de separação, ele também pode ser chamado de flutuação. Tranquilo? Vamos para o nosso oitavo método de separação de misturas heterogêneas. Vamos lá. Decantação. Aí olha, presta atenção, mudei o estado físico. Decantação é um método de separação de misturas heterogêneas formada por sólido mais líquido. Beleza? Os 7 métodos que nós trabalhamos anteriormente são métodos sólido-sólido. Esse agora é sólido mais líquido. Vamos ler comigo. Processo rudimentar, bastante lento e não muito eficaz, que consiste em deixar uma mistura em repouso até que o sólido se deposite por ação da gravidade. Deixa eu mostrar para você aqui. Olha só, eu tenho um recipiente com água e areia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse recipiente com água e areia e eu vou deixar ele guardadinho, vou deixar ele num canto. A areia mais pesada, por ação da gravidade, vai descendo, vai se sedimentando. Esse processo de sedimentação separa a areia da água. Presta atenção. 2 coisas do nosso cotidiano que usam sedimentação. Tratamento de água. Uma das etapas do tratamento de água é a sedimentação. No nosso canal tem uma aula massa sobre tratamento de água. E, pessoal, quando a gente vai tratar a água da piscina, nós utilizamos no tratamento de água da piscina a sedimentação. A pessoa que cuida da piscina, ele joga no finalzinho da tarde um líquido que contém agentes que nós chamamos de agentes floculantes, e a piscina passa a noite toda o quê? Nesse processo lento de decantação.
de manhã, quando a gente acorda, nós vemos na piscina algumas manchas pretas. Essas manchas pretas são o quê? Essas manchas pretas são justamente os sólidos que estavam em suspensão que o quê? Se depositaram durante a noite com a ajuda da gravidade. Decantação. Beleza? O nono método de separação, galerinha, é a filtração simples. Novamente, um método de separação sólido-líquido. Tá? E a filtração, pessoal, é processo em que uma mistura é colocada sobre uma superfície porosa que retém um sólido. Ô, turma, a gente faz filtração todo dia. Quando a gente vai fazer o cafezinho de manhã, nós estamos utilizando o quê? Filtração. Só que tem um detalhe importante na hora que você vai preparar o cafezinho. Quando você vai preparar o cafezinho, além de você estar efetuando a filtração, você também está efetuando um outro método de separação chamado de extração. Então, quando você, por exemplo, vai fazer um chá, vai fazer um café, você está utilizando ali dois métodos de separação. A extração, a água extrai do pó do café os líquidos solúveis nela, e a filtração. Fica retido no papel de filtro que os sólidos, né, mais grossos com o tamanho bem pequenininho que não consegue passar pelo papel de filtro. Beleza? 11º método, o nosso último método, o funil de separação ou decantação. Presta atenção que agora a gente tem aí o método de separação o quê? Líquido-líquido. Olha que interessante. Líquido-líquido. Beleza? Processo que consiste em submeter uma mistura a uma decantação em um funil especial, dotado de uma torneira na haste. Olha só o nosso funil de decantação. Beleza? Esse funil de decantação é um método, pessoal, utilizado para separar misturas heterogêneas formadas por dois líquidos, água e óleo, por exemplo. Eu coloco água e óleo dentro desse funil, o que vai acontecer? A água vai ficar lá embaixo e o óleo vai ficar lá em cima. Eu abro essa torneirinha que tem no funil, dá para ver essa torneirinha? Eu abro essa torneirinha, a água desce todinha. A água desce todinha. Quando a água saiu todinha, eu pum! Fecho a torneirinha e fica só o óleo. Beleza, galera? Tranquilo? Eu falei que a aula ia ser longa, mas não foi, né? A aula foi bem rapidinha, a gente foi direto ao ponto. Galerinha, nossa próxima aula de separação de misturas vai ser uma aula, galera, onde a gente vai trabalhar os métodos de separação de misturas homogêneas. Lembre-se, separar misturas homogêneas é mais difícil do que separar misturas heterogêneas. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado. Dá um likezinho, se inscreve no canal, ativa as notificações. Por quê? Porque quando eu colocar um vídeo novo, você vai ser notificado. Beleza? E fala pra galerinha, tem um canal de Química que está fazendo um curso para o Enem. Beleza? Galerinha, um forte abraço, um beijo no coração, tchau!